Oi, gente. Tudo bem? Voltei. Ó, tô aqui já ligada nas mensagens de vocês, conectada com vocês e estamos todo mundo junto, né, Sexto? Um prazer enorme estar aqui com vocês, professores, papai, mamãe, todo mundo que assiste. E hoje, sabe aquela pessoinha lá que vem dar aula pra gente especial? Pois é, ela tá de volta. O retorno da Renata. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, é sempre um prazer imenso participar desse momento de troca com vocês. Mas antes da gente começar, que a nossa aula hoje tem o título de Eu Posto, você compartilha, ele curte. Antes de nós começarmos com esse tema, eu vou pedir para que a Juliana leia, então, a nossa habilidade do dia de hoje. Ju, lê para a gente, por favor. Isso aí. Então vai aparecer na tela para vocês, professores, o número, tá? O código da nossa habilidade e eu vou ler para todos os professores aí que estão nos acompanhando. Compreender e avaliar conteúdos produzidos por meios digitais, posicionando-se de maneira empática e crítica. Que top, né, galera? Bora lá, Rê? Bora! Então, a gente vai falar hoje bastante sobre eu curtir, eu postar, eu compartilhar, e o que significam essas coisas, quais são os pesos que essas situações têm no nosso cotidiano. Primeira coisa, vale lembrar que pelas leis brasileiras, as plataformas não podem aceitar menores de 13 anos nas suas redes. Então, se você tem menos do que 13 anos, você não tem liberação judicial para ter uma rede social, tá bom? Então, esse é um primeiro item que a gente tem que lembrar. Mas aí tem uma pergunta para vocês, né? Será que quando a gente curte, posta ou compartilha alguma mensagem, será que a gente não está atingindo ninguém? Será que a nossa web ela é terra de ninguém? Então, refletindo um pouco sobre isso, tem um slide até para apresentar sobre isso. Você já pensou sobre suas responsabilidades ou sobre a sua responsabilidade quando você posta, curte ou compartilha um conteúdo? Será que a web realmente não é terra de ninguém? A gente pode sair postando o que quiser? Não tem uma lei ou nada que rege isso? Não tem nada para organizar isso? Não é bem assim. E é isso que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Pode passar para o próximo slide, que nós vamos começar já com uma interação. E eu quero saber de vocês. Respondam para mim lá no chat essa pergunta. Ó. Por que alguém curte, comenta ou compartilha algo nas redes sociais? Tudo bem, a gente sabe que a maioria das pessoas navega um monte nas redes sociais, mas por que que alguém curte, comenta ou compartilha algo nas redes sociais? Escrevam lá no chat. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Juliana para perguntar o que vocês estão respondendo lá sobre isso. Lembrando que o nosso chat fica aberto se vocês conseguirem se controlar e participarem naquilo que nós estamos perguntando. Caso vocês comecem a colocar coisas que são fora do nosso conteúdo, a gente é obrigado a fechar o chat. Então, deixem isso bem bacana, tornem essa aula bem participativa nesse momento, comentando isso pra gente. E aí, vamos para o próximo slide, olha lá. Curtir, comentar e compartilhar são ações muito importantes para todas as plataformas digitais. Mas por quê, gente? Vou explicar para vocês. Quando a gente curte, compartilha ou comenta algo, isso gera dado, né? Tudo isso geram dados para essas redes sociais. E uma desses dados, né, uma das coisas pela qual eles geram dados, são para propaganda. Vamos pensar o seguinte, as redes sociais, elas aparentemente são gratuitas. A gente não paga para participar de uma rede social. Mas será que elas são gratuitas de verdade? Quando a gente assume lá um acordo, quando você faz o cadastro, tem um acordo lá que você assina digitalmente dizendo que você concorda com os termos daquela rede, com os termos daquela plataforma, e você assina que está tudo de acordo, e você entra naquela rede social. Quando você assina aquilo, você está dando acesso a essa rede, a essa plataforma, para que eles coletem todos os seus dados. Então, eles sabem o que vocês fazem, as suas rotinas, os seus gostos. Isso é um comportamento da plataforma. E com esses dados coletados, eles podem divulgar produtos das marcas que você tem mais preferência, que te agradam. Com isso também que eles recebem receitas, porque essas marcas, elas fazem propaganda
Para você parece sem valor nenhum, mas para que elas possam colocar ali, elas pagam para as plataformas. É ali onde elas geram receitas, né? Onde elas geram lucros. Então, na verdade, a rede social aparentemente gratuita não é tão gratuita assim quanto parece, não é verdade? E, Ju, vou voltar lá para você no nosso próximo slide, então, para retornar ao nosso chat. E aí, o que eles estão dizendo, Ju? Por que alguém curte, comenta ou compartilha algo nas redes sociais? O que eles trouxeram para gente? Eles estão participando, assim, bastantão. Difícil foi escolher as melhores respostas, ou algumas, né? Porque não dá nem para ler todas. Só para você ter uma ideia, tem 17K assistindo a aula, viu? Só para você ficar. E daqui a pouco aumenta, que daqui a pouco eles começam a acordar e eles convidam os amigos para assistir a aula, porque a aula tá legal. Vamos lá. A Ludmilla fala que algumas pessoas fazem porque é o trabalho delas compartilhar. O Gustavo, por achar legal e interessante. O Lucas, para ganhar seguidores. Aí o Natan falou que porque são bobos, viu? O Natan acha a galera boba que faz isso. E o Miguel também achou que é por gostar do conteúdo. Todos eles têm um pouco de verdade aí. Acho que menos o Natan, que disse porque ele pessoa é bobo, acho que não é isso. A gente curte, comenta ou compartilha algo na internet, que é porque, principalmente quando a gente curte e compartilha, é porque nós estamos endossando aquilo, nós estamos validando e dizendo que concordamos com que aquilo que está sendo postado, né? E aí, curtir, comentar e compartilhar, elas são ações muito importantes para as plataformas digitais. Tem até um slide sobre isso, e já dissemos um pouquinho sobre isso, porque, um pouquinho antes, tá certo, desculpa. Porque elas geram dados algoritmos. Alguém sabe me dizer será o que é dados algoritmos? Eu vou explicar para vocês. Dados algoritmos são rastros que nós deixamos na internet. Então, eles coletam esses dados que nós deixamos lá e eles geram esses dados que são entregues a essas marcas para que elas possam, então, produzir ou entregar para a gente esse produto que nós estamos buscando, né? Com esses dados, né, então, eles divulgam a informação que chega gratuitamente até nós, mas ela chega gratuitamente até nós, porém ela é paga para quem está lá nas redes sociais. Nós temos direito a ter acesso à informação para tomar todas as decisões que nos afetam. Lembra, na primeira aula, acho que nós falamos sobre isso. Se nós vemos, por exemplo, na televisão que vai chover, então a gente sabe que tem que levar um guarda-chuva. Se nós vemos, por exemplo, propaganda sobre um político, nós temos direito a ter informação sobre esse político para saber se ele realmente é uma pessoa do bem, se ele vai fazer algo que nós gostamos. Então, tudo que nós fazemos, tudo que essas pessoas fazem, geram informações que chegam até nós como rastros que nós fomos deixando na internet. Então, por exemplo, se eu entrei muito num site de bolsa, porque eu estou pesquisando uma bolsa para comprar, certamente, quando eu entrar na minha rede social, porque eu liberei isso quando eu aceitei entrar, então eu tenho acesso lá a um monte de propagandas de bolsas, porque alguma marca de bolsa pagou para que isso estivesse lá. Então é assim que funciona, tá bom? Continuando lá no próximo slide, nós temos o rastro lá, que estou mostrando mais ou menos para vocês como funciona esse rastro. Mas como que eles sabem, né, quando a gente visita ou pesquisa algo na internet? Bom, quando a gente entra em qualquer rede, em qualquer navegação, tudo o que a gente faz, ele gera um histórico, ele gera um dado de navegação. Inclusive, se você entrar no seu computador, você tem lá um dado de navegação, que é o seu histórico. Mesmo que você apague aquele histórico, você não está pagando para a rede, ou seja, para quem já coletou suas informações, aquilo que você fez. Então, isso é o rastro que nós deixamos, como um rastro mesmo, uma pegada na areia, uma pegada na neve, ou algo assim. Então, através disso, todas as empresas que trabalham com marcas, elas como que farejam, elas conseguem saber por onde você tem andado e qual é a sua preferência. E com isso te entregam o produto que querem entregar. Vou mostrar o próximo slide.
Tá vendo aquela imagem do fundo, gente? Ó, um monte de dados. Esses dados são gerados para diversos fins. Primeiro, mercadológico, que é esse que eu já falei para vocês, de venda de produtos, análise de comportamento, né? Então, eles sabem o que vocês estão fazendo. Agora, vamos pensar numa coisa. Já pensou quantos dados são gerados quando uma pessoa pega uma publicação na internet, compartilha, uma outra pessoa compartilha, uma outra compartilha e centenas de pessoas compartilham ou milhares de pessoas compartilham, não é? Imagina quantos dados são rastreados em uma única postagem. Isso é o que acontece nas nossas redes como um todo, tá? Nossos dados são sempre muito coletados. Pode passar para o próximo slide, por favor. E aí a gente entra no conteúdo viral. O que será que é um conteúdo viral, na verdade? Pode passar para o próximo, por favor. Conteúdo viral é um conteúdo que se espalha rapidamente pela rede. É algo que é compartilhado por muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, olha só, conteúdo viral é aquele que causa muita repercussão na internet. É muito comum a gente ver isso, né? Uma postagem que é compartilhada milhões de vezes, ou algo que é recompartilhado milhões de vezes, que chega até, por exemplo, aos nossos grupos de WhatsApp, né? Porque saem das redes sociais, passam para os grupos de WhatsApp, e em alguns casos saem até do meio virtual, né? E aí são comentados na TV, as pessoas ficam famosas, são falados entre os amigos, um bate-papo da escola, entre todos. Isso é um conteúdo que viralizou, ou seja, ele caiu na boca de todos, todo mundo tem acesso, todo mundo está falando sobre isso. As pessoas acreditam que o conteúdo viral, ele sempre acontece por acaso, porque eles são engraçados, eles são fofinhos, mas esse é um grande engano. Um conteúdo viral, ele muitas vezes é bem pensado, ele é planejado, como já foi dito por alguns alunos ali, né, Júlio? Disseram que alguns planejam sobre isso, vivem disso. Realmente, algumas pessoas vivem de produzir conteúdos para que eles se tornem conteúdos viralizados na internet e assim também elas garantam o seu sucesso, o sucesso da marca pelo qual elas defendem. E aí, eu tenho mais uma pergunta para o chat para a gente conversar. E a pergunta é: por que um conteúdo se torna viral nas redes, gente? Será que vocês sabem me dizer por que um conteúdo se torna viral nas redes sociais? Vamos lá, interajam com a gente, digam para a Juliana lá no chat por que vocês acham que um conteúdo se torna viral na rede. É importante para a gente saber sobre isso. E aí eu tenho para vocês um conteúdo que é sempre muito viralizado, que é o meme. Conhecem meme? Já ouviram falar meme? Ali nós temos vários memes aí, ó, aparecendo para vocês. Com certeza vocês já viram alguns desses aí, que sempre aparecem. Normalmente sextou, ó, hashtag sextou. A gente sempre vê por aí. Por que o meme é um conteúdo fácil de viralizar? Porque ele traz humor junto com ele. Ele traz uma mensagem que ele queira passar, mesmo que seja de, opa, hoje é sexta-feira, mas ele traz humor junto com ele. E aí as pessoas normalmente associam, né, as informações do humor com algo que marque elas, e isso é mais fácil de ficar guardado aqui na nossa cabeça. Portanto, vira um meme. Vou falar para vocês o que é um meme. Meme é um termo grego, tá? É uma palavra grega que significa imitação, né? Imitação. Bacana, né? Chamar imitação. E ele é muito utilizado na internet como viralização, né? Para como referindo-se à viralização, porque ele é imitação. Isso pode ser, gente, para qualquer conteúdo. Então, olha, meme é um tipo particular de informação visual e sucinta, geralmente com um tom de sátira ou humor, e circula com rapidez pela internet, sintetiza assuntos complexos, às vezes piada, às vezes humor, às vezes coisas bem complexas, não é verdade? Então, a ideia é que uma frase, uma música, uma imagem, qualquer coisa se torne um meme, consiga se espalhar entre os milhares de usuários que existem pelas redes num curto período de tempo.
né? Naquele rapidinho, tá lá para todo mundo. E aí entram nas redes como Facebook, Twitter, Instagram e todas as outras que a gente conhece. O meme, na maior parte das vezes, ele traz humor junto com ele. E o humor, a gente já sabe que tem um grande poder sobre as pessoas, porque acaba fixando mais. Normalmente, de onde surgem os memes? Bom, os memes surgem a todo tempo, né? Podem surgir em qualquer momento. Mas um dos grandes focos dos memes, assim, por exemplo, quando tem grandes acontecimentos públicos, quando tem futebol, Juliana gosta muito de futebol, ela vai poder falar sobre os grandes memes que ela viu esses dias do Palmeiras sendo campeão, porque eu sei que a Ju é palmeirense. Você Quando contou tem meu eleição. segredo, Rê! Você contou meu segredo! Não tem problema. Tamo junto porque você também é palmeirense. Aí, gente, desculpa, a gente sabe torcer, né? Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, a gente respeita todos os times. Não vamos ter discurso de ódio sobre isso, até porque hoje discurso de ódio é um dos nossos temas da aula. Logo nós vamos falar sobre isso também. Então, eles pegam qualquer situação que seja uma situação de evidência e transformam isso num humor, e nesse humor com um meme, com uma imagem, ou algo que seja entregue junto para transmitir essa mensagem. E aí, Ju, eu volto com você para saber o que eles disseram no chat sobre por que um conteúdo se torna viral. Rê, muito bonitinho. Sexto ano, eles estão cada vez evoluindo mais. É legal a gente estar acompanhando isso com eles, viu? Olha que respostas bem formuladas. A Giovana, porque muitas pessoas curtem, compartilham e comentam. O Matheus falou, porque pode ser engraçado, top, não dá pra parar de ver. Porque muitas pessoas fazem isso, disse a Ana Laura. E aí, o Matheus falou uma coisa que você sabe quando a gente falou sobre esse assunto lá no ensino médio, também surgiu. Eles acham estranho, Rê, a gente tá falando sobre memes numa aula aqui do Centro de Mídias. Ele colocou assim, é muito estranho ouvir elas falarem sobre memes. Porque eu acho que eles fazem a ligação de que o meme é só pra zoar com a cara de alguém, né? Muito pelo contrário, nós temos muitos professores, inclusive pessoas que trabalham com educação e fazem podcast, por exemplo, ou que trabalham com design gráfico e que fazem memes apenas para fins educacionais. Então, meme não é apenas para tirar sarro, para que vocês viralizem coisas pelas redes. Memes também podem ser usados com fins educacionais. Então, esse é um grande engano que hoje estamos trabalhando para corrigir, na verdade. Mas o que vocês disseram é bem isso mesmo. O meme, ele é engraçado. Ele fixa na nossa cabeça. É difícil a gente ficar depois... A gente fica lembrando, né? A gente não esquece facilmente, fica falando para os outros. Por exemplo, o sextou. Gente, toda sexta-feira alguém me manda uma mensagem com sextou. Agora, com a pandemia, tenho sextou, mas com a pandemia tu não sextarás. É um meme. É um meme que está trazendo uma mensagem junto com ele, não é verdade? E para continuar, eu vou mostrar um meme para vocês e eu vou perguntar qual a intenção desse meme. E eu quero que vocês me respondam no chat também. Se puder, por favor, mostrar a imagem. Olha lá, gente. Esse meme, tá vendo? Vou mostrar depois a imagem maior dele, tá? Será que ele é uma fake news? Ou seja, todo mundo sabe que Jesus não estava sozinho na última ceia. Tá vendo que é Jesus, ó, na ceia. E em cima, lá nos quadrinhos, os discípulos que estão acompanhando Jesus como numa transmissão virtual, numa transmissão via Zoom, via Meet, ou via Teams, qualquer outro tipo de plataforma de transmissão que nós temos hoje muito comuns. Então, será que esse chat, esse meme, né, que está aparecendo, ele é uma fake news porque todo mundo sabia que Jesus não estava sozinho na última ceia? Ou será que ele é uma teoria da conspiração? Não há fonte e a imagem pode ter sido manipulada. Ou será que é uma mensagem de utilidade pública, mostrando que todo mundo precisa respeitar o isolamento social? Respondam lá para a Ju no chat dizendo o que vocês entendem desse meme. Se ele é uma fake news, se ele é uma teoria da conspiração, ou se ele é uma mensagem de utilidade pública. Tem a imagem maior, se vocês quiserem mostrar, para que os alunos visualizem melhor. Olha lá, dá para ver bem grande agora. Tá vendo? Então, nós temos a cena da última ceia, onde nós temos Jesus
sozinho na mesa e os discípulos todos em quadrinhos, como se eles estivessem assistindo ou nessa ceia com Jesus através de uma plataforma de transmissão, tá bom? Pode passar para o próximo slide, por favor, enquanto vocês respondem. Pode, isso. Assim como fake news, os memes também exigem pontos de atenção. Por quê, gente? Olha só. Ele tem que ter um repertório, tem que ter uso da imagem, tem que ter responsabilidade e corre-se o risco de desinformar. Pensando, então, sobre essa situação de que o meme viraliza muito facilmente pelas redes, e é isso que acontece, ele tem, então, todos esses riscos, ele tem que ser bem pensado em relação a isso. Por quê? Porque ele tem que ter um repertório. Uma pessoa que criou, por exemplo, esse meme que eu acabei de mostrar da última ceia, ela teve que ter todo um repertório da mensagem que ela queria transmitir, do que ela queria transmitir para vocês, e aí ela apresentou lá para vocês essa imagem. Então, ela passou uma mensagem em relação a isso. Ela usou uma imagem, então ela teve que buscar isso como ela queria transformar, ela transformou aquela imagem, ela fez aquela imagem virar algo que, né, foi manipulado ali para que virasse o meme. Tem que ter uma responsabilidade, porque se é um meme com o fim de trazer uma mensagem que, né, vamos descobrir qual é a mensagem que ela quis trazer ali, ela tem que ser bem pensada e pensada com responsabilidade, porque senão ela corre o risco de desinformar as pessoas, que é algo que acontece muito, e acho que até por isso que o aluno que a Ju citou disse, mas acho estranho falar sobre meme nessa aula. Por quê? Porque a maioria dos memes acaba sendo com o fim só de trazer humor, e ele não serve só para isso. Ele traz uma mensagem junto com o humor, o que é muito importante. Ju, vamos lá, o que eles estão dizendo? Você sabe que tá aqui uma questão que uns falam que acham que é uma coisa e outros a outra, né? Mas a maioria respondeu a letra C. E aí, colocaram até uma justificativa, porque você sabe que eu gosto quando coloca esse negócio completo, né? C, porque estão mostrando que é preciso respeitar o distanciamento social. Exatamente, gente. Quem disse, então, que é uma mensagem de utilidade pública, acertou. Olha que interessante. É um meme que está trazendo uma mensagem para o público de que agora é importante respeitar esse isolamento social. Então, é claro que essa cena foi montada, é claro que essa imagem não é verdadeira, eles tiraram ali os discípulos da imagem, montaram eles nos quadrinhos, mas por quê? Foi pensada com responsabilidade, foi pensada para trazer um discurso necessário para hoje, para aquilo que nós estamos vivendo, que é a questão do isolamento social. Ou seja, se essa cena fosse acontecer hoje, ela não poderia acontecer de outra forma que não fosse assim por transmissão, porque as aglomerações ainda estão proibidas, né? Começam a ser liberadas agora e torcemos para que isso aconteça logo, mas elas ainda são proibidas. Portanto, é um meme que viralizou para trazer uma mensagem importante de responsabilidade para todo mundo. Muito bacana quem respondeu e quem conseguiu refletir sobre isso, tá bom? Você sabe, aí, só um minutinho, sabe que tiveram alguns que afirmaram que era fake news. Então agora você deixou bem claro a diferença e conseguiu colocar em pratos limpos? Agora conseguimos deixar... É uma fake news? Ela é uma fake news porque não é uma verdade, né? Não é uma cena real, mas ela foi pensada com intencionalidade, então ela é pensada com um propósito, na verdade é um meme que foi pensado com um propósito, e ele é só uma imagem, tá? O meme normalmente ele vem em forma de imagem, diferente das fake news que vem em forma de texto, notícias e tudo mais, que foi o que nós trabalhamos na aula passada. E aí, gente, quando a gente fala que o meme ele pode trazer desinformação, a desinformação pode causar alguns problemas, não é? Vamos retornar à nossa discussão inicial, né? Quando a gente falou lá que a gente curte, comenta, compartilha. Será que a gente pode curtir, compartilhar e comentar sem sequer pensar nas consequências? Será que as pessoas são impactadas quando a gente curte, comenta, compartilha?
E o que acontece quando a gente curte, comenta ou compartilha algo que não é adequado e pode gerar um discurso de ódio? O que será que é um discurso de ódio? Gente, isso é muito comum, nós vemos nas redes. Isso é sério, é muito importante. E é importante que vocês identifiquem, saibam o que é um discurso de ódio, para que vocês, então, não caiam na armadilha de curtir, comentar ou compartilhar algo desse gênero. Lembra que eu perguntei no começo da aula se a internet era terra de ninguém? Pois bem, a internet não é terra de ninguém. A internet tem leis que regem ela. A internet tem leis que mostram o que é possível e o que não é possível fazer. Lembra que eu falei que as redes sociais são para pessoas maiores de 13 anos? Então, essa é uma das leis que regem a internet. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, um Marco Civil da Internet, que é recente, inclusive, de 2001, se eu não me engano, que ele mostra exatamente quais são os papéis de cada um, onde é o seu dever e onde é o seu direito dentro da internet. Como tudo que nós fazemos ali, ele tem rastros, se você posta, compartilha ou curte algo que não é adequado, que traz um discurso de ódio dentro da mensagem, então você pode ser penalizado na lei por conta disso que você fez. Então, existem sim penalizações por conta dos discursos de ódio. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses discursos de ódio. Como identificar, gente, um discurso de ódio? Primeiro, que ele tem um tom ameaçador, um tom abusivo e um tom preconceituoso. Por exemplo, eu brinquei aqui com a Ju falando de futebol. Ah, porque a Ju é palmeirense, eu também sou palmeirense. Isso foi uma brincadeira. Mas se isso vira, por exemplo, eu falando mal de um outro time, ou falando com preconceito de um outro time, ou falando de forma abusiva de um outro time, então aí isso se torna um discurso de ódio. E nós podemos ser penalizadas por isso, tanto quanto as pessoas que curtirem, compartilharem e comentarem esse nosso discurso de ódio ou abusivo ou preconceituoso, que está tudo dentro do mesmo pacote. Entendem? E aí nós temos vários discursos de ódio que podem acontecer. Tem o próximo slide. De modo geral, essas manifestações costumam incitar ódio contra determinados grupos sociais, baseados em raça, etnia, gênero, orientação sexual, religiosa ou de origem nacional. Ah, mas eu só curti uma postagem que trazia algo que falava mal de determinado grupo social. Você só curtiu? Não. Você curtiu. E você curtiu, gerou dados para aquilo. Você fez com que aquele discurso de ódio continuasse sendo viralizado para todo mundo. Então, você também é responsável por isso. Nós falamos já na outra aula sobre viralizar, né, ou sobre compartilhar conteúdos, por exemplo, pelo WhatsApp, sem saber se ele é uma fake, se ele é uma news, ou se de fato o que ele é. Não é verdade? Então, mais uma vez, gente, temos a mesma responsabilidade quando a gente curte, comenta ou compartilha qualquer coisa na internet. Quando você faz isso, você valida o que a pessoa colocou ali. Então, se eu fiz um discurso de ódio, por exemplo, falando sobre um outro time, um discurso preconceituoso, discurso parece uma palavra tão forte, né? Se eu coloquei qualquer frase na internet, na rede social, falando mal, num tom abusivo, num tom preconceituoso de um outro time de futebol, e as pessoas começaram a compartilhar ou a curtir aquilo, bom, quanto mais curtidas, mais evidenciado ele é na rede. Quanto mais comentários... Oi, Ju. Você tá falando aqui, eu lembrei na hora. Você sabe que às vezes acontece isso no nosso chat do aplicativo? Às vezes alguém coloca alguma coisa de cunho homofóbico, algo assim, né? Nessas linhas, e a galera vai copiando e colando. Então, aquele copia e cola, você também tá entrando nessa onda aí da ProRê, viu, gente? Quando a gente copia e cola também, gente, ele também é um discurso que você tá valorizando. Você lembra que eu falei uma vez para vocês na outra aula? Não lembro se foi na anterior ou antes dessa última que nós tivemos. Todo mundo, quando você tem um dispositivo, seja ele um celular, um computador, ou qualquer tipo de dispositivo que você se conecte à rede, você tem um número.
que é como se fosse sua identidade virtual. E você pode trocar de aparelhos quanto você quiser, você pode trocar de celular quanto você quiser, você pode trocar esse número quantas vezes você quiser. Ele sempre vai estar vinculado ao seu número de identificação mesmo nacional. Ele vai estar sempre vinculado ao seu nome. Então, quando as pessoas se sentem protegidas por uma tela, na verdade elas não estão protegidas por uma tela. Elas estão, tudo que elas colocam lá, elas têm sim um número atrelado a elas. Então, quando vocês estão compartilhando alguma coisa, por exemplo, como a Ju falou no chat, homofóbica, vocês estão valorizando, validando o que aquela pessoa colocou e o seu número também está sendo registrado ali para mostrar sobre isso. E aí nós temos uma questão, né? Será que as redes sociais elas estão preparadas para lidar com esse tipo de discurso de ódio? Ou com esse tipo de situação que acontece? Pode passar para o próximo slide, por favor. Olha lá. Discurso de ódio, então, na mesma pergunta. Ó, essas manifestações são banidas das redes sociais, mas nas práticas esses comportamentos são difíceis de conter. Vou explicar para vocês o que acontece. Quando você está viralizando algo pela internet, imagina que centenas de pessoas compartilharam o mesmo conteúdo homofóbico, por exemplo. São milhares de rastros que são deixados ali. Então, para que seja fiscalizado, são milhares de buscas que são feitas e milhares de pessoas que podem ser penalizadas. Nas redes sociais, nós temos como colocar para as pessoas, nós temos como denunciar isso. Isso aconteceu comigo, Ju, uma situação. Uma foto foi postada dos meus filhos numa rede social de uma forma que eu não gostei e que eu não autorizei e de uma forma abusiva em relação aos meus filhos. O que eu fiz? Eu peguei aquele conteúdo, entrei na rede social e denunciei aquele conteúdo. Quando você denuncia o conteúdo, você tem uma equipe por trás dessas redes sociais que vai fazer todo um levantamento do que foi colocado e vai tentar compreender se aquele conteúdo realmente é um conteúdo inadequado, se aquele conteúdo realmente traz um discurso de ódio ou traz algo homofóbico, preconceituoso, o que está acontecendo ali por trás daquela mensagem que às vezes simplesmente parece uma mensagem fofinha. E aí eles vão trabalhar em cima disso. O que pode acontecer? Primeiro, que aquele post ou aquela postagem que você colocou pode ser retirada do ar, ou será retirada do ar. A página que você também colocou aquilo também pode ser retirada do ar. Tá? E aí, quando isso tudo acontece, essas pessoas são investigadas. E nós temos uma polícia que investiga somente casos que acontecem nas redes sociais ou pela internet, que é a polícia virtual. E isso, gente, é muito eficaz. No meu caso, eu fiz a denúncia e em 2 dias a página foi retirada do ar. Todo o discurso, as fotos foram retiradas do ar, a página foi bloqueada e a pessoa foi investigada porque não tinha nem relação comigo. Estava postando coisas que não deveriam em relação aos meus filhos. Importantíssimo isso. Por quê? Porque mostrou que a lei foi eficaz. Mostrou que essas redes sociais, elas têm sim pessoas que estão cuidando para que essa lei realmente aconteça e seja fluida no movimento dela. Então, se você entrou numa rede social, se você já tem mais do que 13 anos e você está dentro de uma rede social, identificou lá um discurso de ódio, que tenha preconceito, que seja abusivo, ou qualquer coisa nesse sentido, entra lá, gente, faz a denúncia. Tá? Tem logo na página inicial, tem lá um botãozinho para você poder denunciar, e aí eles vão fazer essa análise, eles te dão um retorno dessa análise. Não deixem de fazer isso. Essa é a atitude correta em relação a um discurso de ódio. E não compartilhar, curtir ou comentar em cima daquilo. Mesmo que você entenda que aquilo não é algo positivo, não precisa escrever embaixo, que ridículo que você fez, olha que feio, isso é um discurso de ódio. Não vai causar, para a pessoa que fez essa publicação, não tem um efeito pesado, não tem um efeito forte. O que vale a pena mesmo é a denúncia, porque a denúncia ela é investigada por poderes superiores, então ela é investigada por polícia, investigada por todos os outros meios,
que nós, como pessoas, como civis, né, pessoas normais, não temos o que fazer de ação em relação a isso. E aí, temos mais uma reflexão ali para trazer para vocês. Olha lá. Como garantir a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, conter o discurso de ódio? E aí, gente? Como que a gente pode garantir que a gente vai ter liberdade de expressão, que as pessoas vão ter liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, conter esse discurso de ódio, né? A gente vem conversando muito sobre isso nesses últimos tempos. E agora, como todo mundo está nas redes sociais, é algo que a gente tem que pensar bastante. Todo mundo está nas redes da internet, né? Trabalhando, até aula tem sido remota, como essa nossa, né? Primeira coisa, sempre que você for ler algo, pare e leia com atenção aquela informação. Tenha certeza de que aquela informação não traz dentro dela nenhum discurso que não seja bom ou nada que seja fora do contexto necessário para que ser postado. Por exemplo, coisas simples como futebol, que eu falei agora, que é um tema tão corriqueiro no nosso dia a dia. Acabou o jogo, as pessoas começam a jogar um monte de mensagens nas redes, falando sobre seu jogo, falando sobre as mensagens, o que aconteceu. E eu estou usando um exemplo simples, tá? Porque eu já vi discurso de ódio terrível, por exemplo, contra filhos de atores famosos. Simplesmente porque a pessoa tinha uma etnia e os pais outra. Né? Não tem lógica isso, gente. Então, leiam com calma aquela mensagem. Vejam se aquilo realmente está sendo positivo, se não traz nada nas entrelinhas. O meme, veja se o meme realmente tem uma mensagem importante, uma mensagem boa de ser compartilhada. E aí a gente tem aquela nossa reflexão, né, que é a dúvida saudável, né, como praticar a dúvida saudável. Vai lá no próximo slide, por favor. Isso. Epa, peraí, o quê? Essa é a nossa dúvida saudável. A gente tem sempre que fazer isso. Como assim? A gente para e fala, epa, será que essa informação causou em você algum choque, alguma surpresa ou raiva? Aí você para. Primeiro você teve aquele choque inicial. Aí, peraí, pausa um pouco, não passa adiante ainda, investiga, vê se não tem nenhum discurso de ódio ali, vê se não tem nada de contraditório naquilo que está sendo dito ali. E aí você faz o quê? O que é? Investigação. Se você investigou, viu que aquela mensagem não é homofóbica, não é preconceituosa, não está invalidando nenhuma etnia, não está falando mal de ninguém, não tem nenhum discurso de ódio nela. Se você viu que aquele meme está trazendo uma mensagem de responsabilidade, que tem algo social positivo para ser repostado, então aí você pode repassar. Caso contrário, deixa lá, parou ali em você. Se for um discurso de ódio preconceituoso que mereça ser denunciado, denuncie. Porque esse é o nosso papel como cidadão, e é assim que nós queremos que vocês sejam cidadãos críticos e muito legais nas redes sociais, que é esse momento que vocês estão entrando agora. Né, Ju? Isso aí, Rê. Olha, fenomenal. A gente está chegando no fim da aula, né, Rê? E aí, assim, toda a aula, a gente agora tem um QR Code, pode colocar aí na tela para eles, que eles vão fazer a análise, dar um feedback da nossa aula. Eles têm direito de colocar se eles tiveram dúvidas, se eles entenderam, se tem alguma pergunta. E isso é muito legal, Rê. Então agora, vai lá, faz aí, ó, pega o seu celular, coloca no QR Code e não esquece, é muito importante pra gente, pra mim, pra Rê, isso aí. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Obrigada. Bom final de semana e a gente se vê em breve, viu? Um beijo! A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.